Discussão única do projeto de lei complementar do Executivo número 3/2020. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de Jacareí e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. O projeto está em discussão. Bom, nós vamos tratar deste projeto. Esse projeto de lei complementar, ele volta a esta casa, uma vez que ele já foi aprovado através de lei ordinária, no dia 14 de março de 2019. Ele já esteve aqui, já foi aprovado, mas por uma necessidade em relação à lei orgânica do município, ele precisa ser alterado e fica criado, na verdade, cria-se o Conselho Municipal do Meio Ambiente, órgão opinativo mantido pelo Poder Público Municipal, composto por representantes do Poder Público e da sociedade civil, cujas atribuições e composição serão definidas em lei complementar. Então, para que todos vocês tenham ciência, esse projeto já foi votado, só que ele sai agora do modelo de lei ordinária e passa a ser um projeto de lei complementar. É importante que todos os vereadores tenham ciência que as emendas que foram contempladas na época permanecem no projeto. Então, eu acredito que não precisa de uma defesa mais ampla em relação a esse projeto, já que é de conhecimento de todos, já foi aprovado. É só uma regulamentação de nomenclatura importante e necessária como um projeto de lei complementar. Tá bem? Peço a votação unânime de todos vocês para que a gente possa aprovar esse projeto e criar novamente o Conselho Municipal do Meio Ambiente do município de Jacareí. O projeto continua em discussão. Saudações à mesa, nobres vereadores. Eu só venho aqui lembrar que eu sou a maior apoiadora, por muitos anos fui membro de vários conselhos municipais. E o Conselho Municipal do Meio Ambiente é muito importante, porque nós precisamos dar a ele o controle social e discutir mais amplamente as questões de meio ambiente no nosso município. Por que eu falo isso? Tem vários projetos, ainda mais eu, enquanto presidente da Frente do Meio Ambiente e Trabalho dessa casa, junto com os demais vereadores, nós temos muitas questões a debater que ainda não conseguimos avançar. Agora, constituindo esse conselho, que vai ser de caráter consultivo, deliberativo e normativo, mas só de ser caráter deliberativo a gente já pode dar um peso grande para as atribuições, para que a gente possa debater mais amplamente as questões. Um exemplo, nós provocamos a Secretaria do Meio Ambiente, envolvendo também o Estado, eu e o vereador Valmir, sobre a questão da tonole. Nós também discutimos a questão das nascentes do nosso município. Jacareí é uma cidade rica em nascentes, nós temos leis, projetos sobre nascente, mas a gente não vê isso ampliando. A gente vê, pelo projeto que eu fiz de Escola Amiga do Verde, que existe várias ações dentro das escolas públicas e particulares que precisa de maior incentivo. Então, a gente vê que o Conselho vai poder alavancar isso e não ficar muitas coisas paradas na discussão. Hoje, a gente vê a Secretaria do Meio Ambiente buscando, primeiro, precisa fazer vários projetos e buscar mais incentivo das instituições que demandam de incentivar os projetos voltados ao meio ambiente. A gente tem vários aí e a gente não vê esses projetos acontecerem, pelo menos não são divulgados.
A gente vê o problema da lagoa da Estância do Porto Velho. Tive reuniões com secretários, trouxemos pessoas que iam incentivar, ambientalistas, e não conseguimos avançar. Mais antigo ainda e mais debatido a questão de impacto ambiental na lagoa do Parque Califórnia. Quantos anos nós estamos vendo a luta da liderança da comunidade aqui? Eu lembro do seu Jorge, o Paulão e várias outras pessoas, a bióloga Joana Aranha, o Marcos Áviles, que até constituíram Amigos do Lago. Várias manifestações foram feitas. Isso há mais ou menos uns 5 anos. Entrou nova gestão e o problema continua lá visível. Então, eu espero que desses conselheiros que saiam essas cobranças, principalmente das penalidades nos impactos ambientais que nós temos na nossa cidade. Criou-se um condomínio e a gente fica preocupado, por isso que eu falei do risco de aprovar leis que envolve leis ambientais, como o projeto que nós aprovamos, porque lá é um exemplo. Construiu-se um condomínio industrial, invadiu nascentes, prejudicou e nada se foi feito. Nada se foi feito, nem pagou nenhuma penalidade. Então, eu espero que esses conselheiros, vão agilizar esses processos e essas questões com ponto de interrogação. Então, a gente pensa bastante nisso. E é isso que eu entendo que nós temos que ver na nossa cidade. E também a gente vê, por exemplo, o contrato da empresa ambiental. A gente vê muita envergadura da gestão do meio ambiente em cima desses contratos, de conseguir acompanhar, fiscalizar esses trabalhos. A gente vê que a ambiental, por exemplo, ela recebe uma porcentagem muito alta, do orçamento da pasta do meio ambiente, e, no entanto, a gente não vê o reflexo da responsabilidade social na educação ambiental. A gente tem outras questões aí para ser discutida. Então, eu acredito que esse Conselho Municipal do Meio Ambiente terá bastante trabalho. E eu sou muito ativista de conselhos, e eu acredito no poder dessas pessoas que vão representar essa parte tão importante que é o meio ambiente da cidade, que nós sabemos que é muito rica. O projeto continua em discussão. Boa noite, senhores. Conselho Municipal do Meio Ambiente. Importante, projeto bom. Até mesmo porque a cobrança da gente em relação ao meio ambiente aqui é muito grande. E eu espero que esse conselho dê uma base de sustentação para muitas coisas que não se consegue fazer em relação ao meio ambiente. A vereadora Lucimar tocou bem aqui, quando fala-se da ambiental. Ambiental tem um contrato gigantesco e que muitas vezes não contempla os trabalhos na nossa cidade. E o que a gente acompanha ali da ambiental, toda vez que chega final de mês, a gente já fica preocupado se vai os trabalhadores receber salário ou não. Então, esse conselho, eu acho que vai somar muito. Vai ser muito importante aqui na nossa cidade. Uma dificuldade tremenda que se tem aqui, vereador Arildo, e eu cobro muito, a gente sabe a importância que é do meio ambiente, a dificuldade que é, muitas vezes, para o morador conseguir tirar uma árvore, que muitas vezes está na porta da sua casa, você passa ali, você vê que o cupim está comendo, se der uma chuva, ela vai cair em cima da casa do morador, e nada se faz. E a gente cobra,
Se for colocar quantas árvores de pedido que eu tenho aqui, de munícipe aqui, para retirar as árvores, que a gente, enquanto vereador, vai no local e que vê que realmente a árvore, ela está comprometendo a residência do morador, está estourando a calçada, muitas vezes está até quebrando o relógio de água. E o perigo, tem morador que já mudou até de quarto, porque ele tem medo de morar, e aí você vai no meio ambiente, pede para tirar, praticamente implorando, e não tira a árvore desse morador. E aí quando chove, esse tempo atrás, aquela chuva que deu, quantas casas que foram prejudicadas na nossa cidade, o que acontece? O morador, se quiser ser ressarcido, entrar na justiça, para brigar anos e anos. Então esse é um problema sério que nós temos aqui na nossa cidade, a retirada de árvore que está causando dano às residências aqui na nossa cidade. E aí muitas vezes se fala que tem que plantar algumas mudas. E os moradores, eles plantam as mudas, só que mesmo assim não acontece de retirar. Agora, uma das coisas que a gente fica admirado, e aí eu quero dar aqui alguns exemplos, aquele condomínio subindo ali na Estrada Velha, quantas árvores tinha ali? Cortou da noite por dia. A van aqui, não é que a gente é contra, mas cortou todas aquelas árvores da noite para o dia. O atacadão, quando foi instalado, à noite para o dia. Por que tem essa facilidade de cortar as árvores, quando é para se construir algo para os empresários? E o morador, aquele que só tem a sua casinha, que muitas vezes a árvore está ali levando risco, não se consegue, mesmo ele doando as mudas. Então são algumas coisas que a gente não entende, a população não entende, e quem sabe assim, esse conselho vai poder ajudar muitos moradores aqui da nossa cidade. Essa semana, vereador Valmir, eu fui ali no 1º de maio, ali na Alvorada, pasmem, está até aqui na minha sala, uma moradora com a árvore na porta, na calçada da casa dela, Rodrigo, estava até atrapalhando as pessoas passarem na rua, só os galinhos. Ela pegou uma faquinha tirando os galinhos. Você acredita que a fiscal foi lá e multou ela aproximadamente R$800? Eu tive lá com essa moradora, a moradora desesperada, chorando. A moradora está com Covid-19, mora só ela na casa, tem uma filhinha de 4 anos e está lá desesperada por causa dessa multa. Isso é um absurdo, gente. É um absurdo. A árvore todinha sadia, né? Não prejudicou em nada, ela só tirou aqueles galinhos ali que estavam na calçada, no meio da rua. A fiscal foi lá nesse momento. É um pedido até especial aqui a essa secretaria, ao prefeito Isaías. Essas são multas que não ajudam, né? A gente pede encarecidamente para que não faça esse tipo de multa. É um absurdo uma coisa dessa. Primeiro conversa com a pessoa, vê o que aconteceu, mas infelizmente, com todo respeito a todos os trabalhadores, tem alguns fiscais da prefeitura que acham que manda mais do que a autoridade maior, né? Chega, mete a caneta e se vira, vai lá e recorre. Gente, esse é o momento que nós temos que ter uma cautela danada em multar, em fazer algo mais, porque as pessoas estão todas apavoradas com esse vírus, as pessoas estão em casa, né? Estão na dificuldade danada, e as pessoas... Pois não, vereador? Acho muito importante quando essas colocações suas, e aí eu quero juntar 2 pontos aqui. Mobilidade urbana, meio ambiente. O que nós temos de calçadas problemáticas aqui na cidade, uma cidade antiga, calçadas estreitas, e tem calçadas que ainda tem uma árvore no meio. Então aí é aquilo que eu sempre falei, mobilidade urbana não é só tacar radar na cidade, tacar lombada, essas coisas, mexer em velocidade, é olhar a mobilidade também do cidadão comum, aquele que precisa de acessibilidade. Então você vê aqui pertinho, em frente à prefeitura, tem pedido meu, tem aqui perto do Procon, a árvore está no meio da calçada. Quer dizer, isso precisava juntar as duas coisas, o pessoal, os técnicos da mobilidade e o meio ambiente. Essas árvores têm que ser removidas, senão não tem por que ter calçada, né? Sim, com certeza, vereador. Mas infelizmente em muitos lugares aí, né, que a calçada, né, em terreno público não tem calçada e não tem multa, e o morador que muitas vezes está lá com seu terreninho lá, vai lá e multa o morador. Então, infelizmente, é aquele negócio, 2 pesos, 2 medidas, e aí fica difícil. É esse tipo de coisa que muitas vezes a gente não entende, a população não entende, né? Por que o município não cumpre com as suas obrigações e vai multar as pessoas, sendo que ela também está irregular. Então, eu acho que é nesse sentido,
que esse conselho aqui, Lucimar, vai poder ajudar muito a população aqui da nossa cidade, que muitas vezes precisa aí fazer esse trabalho. E como a vereadora falou, aqui na nossa cidade tem muitos locais onde precisa fazer um estudo. Tem aqui a Lagoa do Igarapés, a Lagoa aqui do Porto Velho, lá do Califórnia, que estão abandonadas. Aquela Lagoa do Igarapés lá, há anos poderia ter feito um estudo para fazer algo especial ali, algo importante ali, não se faz e fica abandonado daquele jeito. Eu acho que o meio ambiente tem que trabalhar para isso, né? Para estar aí resgatando essas lagoas, o solo, para estar melhorando para a gente, não para sair aí multando as pessoas e cada vez mais dificultando a vida das pessoas e não retirar essas árvores que estão aí levando risco para o nosso povo e para a nossa população. Você me dá uma parte, vereador? Você tocou no assunto de Igarapés. Como que é rico aquele bairro em nascentes. A água desperdiça, jorra. Ainda bem que tem moradores que usam essa água. E uma coisa que eu esqueci de comentar, à beira do nosso Rio Paraíba. Eu espero que esse conselho consiga diminuir o tempo para autorização para limpeza. O condomínio Beira Rio, o condomínio Liberdade, o Jardim Paraíba sofre muito. Sim, exatamente, vereador. O projeto continua em discussão. Eu gostaria de fazer uns comentários também, como bióloga que sou, né? Eu acho muito importante aqui, né, o Lucimar, você que comentou também ali, tem 18 membros que vão fazer parte, né, desse conselho, pelo que eu estou vendo aqui. E eu gostaria que realmente esse conselho fosse composto por pessoas realmente dedicadas ao meio ambiente, porque você gostar de meio ambiente é uma coisa, né? Eu sempre dei aula de ecologia, sempre tentei passar para os meus alunos a importância de você respeitar o meio ambiente, né? A gente tem que tentar, a cidade tem que tentar crescer, mas respeitando o meio ambiente, porque senão nós vamos sofrer as consequências mais na frente. Você falou aí das nascentes presentes lá no lago do Parque Califórnia. Nós já falamos dessas nascentes. Realmente foi uma luta muito grande daqueles moradores. É uma área que deveria ser revitalizada e está sempre sendo deixada em segundo plano. Então, eu espero que realmente esse conselho ele venha para agregar de uma forma séria, né, com relação ao meio ambiente, que é o que a gente precisa. Por exemplo, na rua que minha mãe mora, eu fiquei muito entristecida que um dia eu cheguei lá, cortaram uma árvore e fica só o toco daquela árvore. Todo dia que eu passo lá me entristece de ver aquele toco. Eu fui olhar o caule, realmente tinha um buraco ali, sugerindo a presença de cupins, obrigada. Então a árvore teve que ser retirada. Agora, tem que retirar aquele toco e plantar outra no lugar, né? A coisa parece que é demorada. Por que já não tira tudo e já não planta outra árvore no lugar? E uma das coisas que eu acho impressionante é que tem que se conscientizar. Eu estive em São José ontem e eu bati uma foto que eu estava num bairro totalmente arborizado, cidade bonita, arborizada. Aqui em Jacareí você anda nos bairros, tudo cimentado. Eu acho que tem que ser feito um trabalho de conscientização com relação a isso. As pessoas têm que entender a importância de ter uma árvore na porta da sua casa, não é? Torna um ambiente, além de mais acolhedor, também a temperatura, né? Tem todo um envolvimento ecológico dentro disso. Então as pessoas tiram a árvore, cimenta, e eu já escutei algumas pessoas falando assim, suja a porta da minha casa, né? Então, para você ver essa consciência ecológica que a gente tem que criar em nossa cidade. Não é muito melhor à frente da sua casa suja, você ter o prazer de pegar aquelas folhas, né? É o mesmo ambiente você ter a sombra, né? A temperatura mais baixa no verão. Então, envolve todo um problema aí, muito maior do que uma pequena sujeira na porta da sua casa, né? Então, eu acho que tem que, em primeiro lugar, também fazer uma conscientização da população com relação à importância da ecologia e o meio ambiente em nossas vidas, porque tudo se faz através da conscientização. Tirou uma árvore, coloca outra. Eu já vi tirar a árvore de um local e cimentar, porque eu não quero mais árvore. Na minha opinião, devia ser proibido isso. E, aliás, eu vou mais longe. Eu acho que toda casa que tem local para plantar uma árvore deveria ser obrigatório. Não a árvore que estoura, né? Que vai infiltrando e arrebentando a calçada, também os tubos, né, da tubulação da casa. Mas existem as árvores próprias para serem plantadas em calçada.
né? Então, eu acho que isso aí deveria ser obrigatório. Então, que venha esse conselho mesmo, mas com uma responsabilidade muito grande com relação ao meio ambiente. Porque se for colocar pessoas que realmente não se importam com isso, estão ali só para número, eu acho que não vai funcionar em nada. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, Juarez, com a fala. Senhor presidente, vou falar um pouquinho do projeto daqui mesmo. No artigo 1º, que diz assim: fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de Jacareí, órgão colegiado de composição paritária, constituído por membros do Poder Executivo Municipal e da sociedade civil, de caráter consultivo, deliberativo e normativo. Então, é um conselho forte que também vai ajudar a deliberar as demandas do meio ambiente. Então, isso é muito importante, porque hoje a gente faz uma solicitação de uma substituição de uma árvore ou uma remoção mesmo, por exemplo. A remoção, a gente sabe que o poder público vai lá e avalia e, se for o caso, remove. A substituição, a pessoa é obrigada a pagar lá uma quantidade de mudas, né, para poder plantar em outro local. Mas mesmo assim, a pessoa aceitando essa proposta de pagar essa quantidade de mudas e plantar em outros locais, temos muita dificuldade aqui na cidade de Jacareí. E aí a gente percebe quando dá um vendaval aí, esse tempo de chuva e tudo mais, não só aqui, mas em São Paulo, por exemplo, o próprio São José dos Campos, cai muitas árvores que eu acho que, a meu ver, falta fiscalização para atestar a saúde dessas árvores. E aí cai, destrói um monte de coisa, patrimônio público, né? Ou seja, o patrimônio das pessoas, por exemplo, veículos, residências. Em época de temporal, pois é disso que eu estou falando. E a gente se depara com o meio ambiente, que aí tem lá os seus engenheiros que vão lá e avaliam, e eu não sei qual a avaliação que eles fazem nessas árvores, porque muitas vezes a árvore está danificada. Ela precisa ser substituída, né, ou até mesmo, dependendo da situação, removida. E pior que nós temos a lei que protege nessa situação, a lei da direito da pessoa que está pedindo. Eu li essa lei há pouco tempo. Quando está danificando, atrapalhando a pessoa por algum motivo, ela tem que ser tomada providência pelo poder público. Mas o meio ambiente, não sei por onde que eles prevalece as opiniões deles, que a coisa não flui, infelizmente. E por isso que esse conselho veio aí, são várias cabeças pensando junto. Quem sabe pode mudar aí também a posição desses engenheiros que fazem essa avaliação. E aí não estou contra esses engenheiros, eu estou dizendo como será que funciona a cabeça da maioria deles, porque eu tenho situação de árvore seca, inclusive seca já, e não presta para nada, tem que remover, mas tem uma dificuldade danada, eu confesso que tem uma dificuldade danada. E aí alguém vai falar, você que é da base do governo está falando isso, não tem problema. Eu estou falando, mas é a realidade. Secretaria de Meio Ambiente, nós temos grande problema com relação à árvore. Nós temos grande problema com a Secretaria de Meio Ambiente, não com o prefeito, mas por isso que o prefeito o prefeito é um sozinho para tomar conta da cidade, ele arruma aí os seus secretariados. São pessoas que são, na verdade, os braços do prefeito para ajudar a dar conta das demandas. E a gente sabe, muitas secretarias que vão com tudo, eu não vou aqui citar nome, mas não só eu, mas acredito que quase todos nós aqui temos grandes problemas com a Secretaria de Meio Ambiente, com relação à árvore. Então, por isso que é bem-vindo esse conselho, para poder, junto com a secretaria, poder deliberar aí, e quem sabe melhorar essa situação das remoções de árvore e até mesmo a substituição no município de Jacareí. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente,
Eu não ia subir aqui na tribuna, né, para falar, mas eu falei, gente, não é possível. O que acontece é o seguinte, gente. Nós hoje aqui estamos votando a criação de um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Conselho Municipal, para quê? Para dar conselhos, certo? O conselho ele tem a alegoria, a figura do trabalho de dar conselhos à administração dentro do meio ambiente. Ok? Agora, o que me chama a atenção, vereador Luiz Flávio, nós estamos há praticamente 4, 5 meses, né, de novas eleições, tá? E a gente percebe que o governo passou todo esse tempo e não criou um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Como é que pode passar tanto tempo governando sem mirar, sem voltar os olhos para o meio ambiente? Eu tenho documentos protocolados na Secretaria de Meio Ambiente e também para o prefeito a respeito do quê? A respeito de poder ter acesso às capinas, de poder ter acesso às podas de árvore, para que a pessoa interessada que pediu para que eu fizesse essa conexão com a administração pudesse fazer adubo, tá? Substrato orgânico. Lembrando que a poda da capina, ela é 50% mais potente quando é feita o adubo usando a poda da capina. Mas o que eles preferem fazer? Vocês sabem disso. Eu vou falar com você que está assistindo na TV agora, vai ver o reprise dessa sessão de Câmara. Eles preferem fazer assim. Só um exemplo. Eles capinam, quando eles capinam o canteiro central de uma avenida, eles fazem o quê? Eles deixam lá o amontoado de capina, fica por dias ali, e aí depois eles vêm para recolher. Aí quando o trecho é pequeno, o que eles fazem? Eles capinam, pega um saco plástico, daqueles que você conhece, que é aquele de reciclagem amarelo, que acho que é desse tamanho aqui, ó, eu diria assim, ó, desse tamanho o saco plástico, e usa uma quantidade do saco assim, ó, e põe inúmeros saquinhos, um atrás do outro, certo? Parece até que está tirando sarro da nossa cara. Ou seja, para gastar o dinheiro público. Aí, você pede uma poda de árvore, é uma lenda conseguir uma poda de árvore, tá? Porque a gente sabe que tem árvores que está praticamente caindo em cima da casa da pessoa, a pessoa não consegue dormir, porque ela fica preocupada em dias de chuva, em dias de ventania. Ali também serve de esconderijo para milhantes, tá? Ali também as folhas fazem o quê? Entope as calhas das casas. Ali também as raízes, elas crescem de tal forma que elas trincam e racham os muros e paredes das casas, e a gente não vê providência. Então eu sei que é difícil providenciar isso na cidade toda, mas eu estou aqui, gente, vai completar 8 anos no final do ano, se Deus permitiu estar vivo até lá, e eu posso contar no dedo quantas das vezes nós tivemos o retorno da administração para essas questões, tá? Aí já foi dito aqui também, nessa tribuna, eu vi aqui os nobres colegas falando, a respeito, por exemplo, da limpeza geral na cidade. E eu quero agora, então, fazer aí com você, né, um passeio mental, que todos conseguem identificar o que eu vou falar. As margens do Rio Paraíba, na Major Acácio, as margens do Rio Paraíba, no Jardim Paraíba, as margens do Rio Paraíba, ali
no fundo do antigo Farol do Rio, não lembro agora do nome daquela academia, né, que tem academia ali, tá? Está literalmente o quê? Abandonada às margens do Rio Paraíba. Então, aí passou quase 4 anos para criar um conselho municipal, sendo que nós estamos aqui há 4 anos dando conselho. Olha, precisa ver a margem do Rio Paraíba, olha, precisa ver as árvores que estão trincando as casas, olha o desperdício que estão fazendo com relação ao saco de lixo que estão usando. Não, mas tem que criar um conselho, né? A ideia é criar um conselho, porque é o conselho que vai solucionar as questões do meio ambiente. Gente, lógico, você é favorável ao projeto, não estou dizendo que você é contra o projeto, mas precisa de um grande conselho para tomar essas devidas providências? Não tem condição. Será que não enxergaram que existem lugares, por exemplo, quanto tempo nós ficamos brigando aqui com relação à poda e capina e limpeza do Parque dos Sinos? Não, mas aí teve que fechar a escola. Teve que fechar a escola, porque é natural que o escorpião vem lá daquele matagal inteiro lá, invade a escola. Aí o escorpião pica a criança. Não, mas o escorpião não estava lá e tal. Enfim, gente, para com isso. Nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter, pulso. Tem que ter pulso, gente. Não dá para ficar desse jeito. Então fica aqui a minha contribuição com relação a esse projeto aqui. O projeto continua em discussão. Presidente, por favor, vou falar daqui um pouquinho. É o seguinte, esse projeto, esse conselho vai ajudar muito a cidade de Jacareí em geral. Agora, quem tinha que fiscalizar é os próprios vereadores. Eles foram eleitos para isso. Eu fui eleito nessa casa para isso. Porque nós ficamos 90 dias na rua pedindo voto para o povo, para se eleger, para fiscalizar. Então, o vereador, ele tem que sair para a rua. Ele tem que andar para os bairros igual eu faço. Tirar foto de árvore, tirar foto de terrenos de baldio, tirar foto dessas áreas de meio ambiente, trazer e mostrar, protocolar na secretaria. Você entendeu? Protocolar. Isso é o serviço dos vereadores. Ora, será que esse conselho vai fazer isso? Vai fazer protocolo? Vai fazer isso e levar para o prefeito? Agora, nós temos que ir para a rua. Nós temos que trabalhar. Eu trabalho direto e reto 24 horas. Aqui nessa casa. Quanto de foto tem mandado para a prefeitura? Só que a gente manda para a secretaria e não é executado o serviço. Realmente, vou votar favorável, isso aqui, esse projeto, é um projeto bom para a população da cidade de Jacareí, mas dá a entender que eles vão auxiliar os vereadores nessa casa. É um auxílio, está auxiliando os vereadores. Porque nós fomos eleitos, foi para fiscalizar tudo o que acontece na cidade de Jacareí. Parece que com esse conselho, parece que 13 vereadores não estão dando conta da cidade para fiscalizar. Dá vontade de pensar que tem que colocar mais vereador na casa aqui, para ir para a rua, para fiscalizar. Projeto bom, vou votar favorável e quero que esperem que esse meio ambiente não vai deixar mais mato crescer nessa cidade de Jacareí. Porque é uma vergonha certas áreas do meio ambiente nessa cidade. Quero deixar claro aqui, projeto importante para a população,
E meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Juarez Araújo? Só justificando meu voto, senhor presidente, mais uma vez eu falo aqui a respeito da minha posição. Lembrando a todos e aqueles que não têm essas informações, que a criação desse conselho e de outros também sempre foi um apontamento pelo Ministério Público. Todo mundo lembra aqui da Eliane Taborda, do próprio Bruno Miragaia, sempre foi uma exigência deles, Ministério Público, como a Defensoria também, é um apontamento da lei, que o prefeito precisa, né, fazer esses ajustes e fazer essa criação desse conselho, para poder a sociedade civil também opinar nas demandas da Secretaria de Meio Ambiente. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, o papel de um conselho municipal é controle social, de acompanhar, mais uma força, mais uma fonte para ajudar a fazer política pública inerente à sua pasta. Não é simplesmente apontar os problemas, porque a gente sabe, estamos vendo aí, o cofre público, ele não tem um orçamento para atender toda a demanda do meio ambiente, que muitas vezes nós mesmos, seres humanos, não colaboramos com isso. Então, assim, é muito diferente o papel de um conselho municipal, ainda mais deliberativo, da ação de nós vereadores. O que nós temos que fazer é unir nossas forças, política pública, enfrentamento, proposta, buscar as ações propositivas para o nosso meio ambiente. Então, desde já, boa sorte a todos os conselheiros. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Só justificando, o Conselho Municipal, seja ele qual for, como o Conselho do Meio Ambiente, é norteado pela própria Constituição, né? Como a Lucimar colocou, é um controle social para ajudar a construir todas as políticas públicas do município. Um papel do legislativo não é substituído pelo cidadão e nem o cidadão substitui o do legislativo. Eles se colaboram, eles se complementam, tá? É esse o papel de qualquer que seja o conselho. Assim como esse projeto já está em vigor, já existe, essa votação é uma correção jurídica feita por essa casa, porque o projeto precisa ser uma lei, a lei complementar. Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só para justificar meu voto, eu acho que é importante, o conselho é importantíssimo, né, para complementar a lei. Agora, isso não significa que vai resolver todos os problemas nossos em relação ao meio ambiente, né? Nós vamos continuar cobrando, e o vereador Valmir está certíssimo. Acho que nós, enquanto vereador, somos fiscal legítimo do povo, vamos continuar cobrando, continuar dizendo aonde tem que fazer, né? Porque é terrível, né? Esse ano ainda deu uma melhorada, mas o ano passado chegou a ponto da gente brigar. Aqui na nossa cidade tem 3 campos gramados, Paulinho. Chegava a época da gente brigar para cortar a grama de um campo, que é uma vergonha isso aí. É uma vergonha. 3 campos gramados não dá conta de cortar. A Secretaria de Esporte jogava para o meio ambiente para a Secretaria de Esporte, e a gente ficava aí nesse vai e nem volta. Então, eu acho que são algumas coisas que tem que adequar mais, tem que levar mais a sério, porque a população está cobrando e nós também, enquanto vereador, vamos cobrar. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Na verdade, quero aí comungar das ideias apresentadas aí pela vereadora Márcia, e alguns
estão meio esquecidos, porque nós já aprovamos esse projeto de lei, que é a Lei Municipal 6.253, de 14 de março de 2019. Essa lei tinha 2 emendas da Sônia, que agora, só que a gente aprovou ela como lei ordinária, e ela tem que ser uma lei complementar. Então, é apenas aí uma correção aí de técnica legislativa. E aqui, Márcia, a gente quero me posicionar aí favorável sempre à criação dos conselhos, a importância da importância da participação popular nos projetos e naquilo que nós vamos pensar como futuro da nossa cidade. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas Amizade? Justificando meu voto, como o doutor Rodrigo falou agora, a participação popular é muito importante. A conscientização e muitas pessoas que vão fazer parte desse conselho, que podem trazer ideias em favor do meio ambiente. Eu acho isso aí muito importante. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Voto favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Senhor presidente, eu quero fazer papel agora aqui de conselheiro e aconselhar a prefeitura que ela faça a supressão da árvore que está no entroncamento aqui da José Teodoro, tá? Com a rua Professora de Almeida Mercadante. Ponto de referência, o cemitério do Parque Santo Antônio. Essa é a minha sugestão. Faz 4 anos que eu estou pedindo para que essa árvore seja ao menos podada. Ao menos podada. Entra no Google e veja as fotos antigas de que tamanho que estava a árvore. Você imagina o tamanho que está hoje. Se aquilo lá der um raio, alguma coisa, não vai pegar só uma casa. Vai pegar, no mínimo, umas 3 casas ali. Tá? E está perigosa. Então, ela precisa, ao menos, de poda. Tá? Já faz quase 4 anos que estou pedindo isso, gente. Que absurdo. Estou aconselhando, estou fazendo o papel de conselheiro. Quero encaminhar o meu voto favorável ao projeto. Discussão única do projeto de lei complementar do Executivo número 3/2020, cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente do município de Jacareí e dá outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Projeto aprovado por unanimidade, 13 votos favoráveis. Próximo projeto.